Venha para o canal Tricotando por aí e vai descobrir que cada novembro é uma nova aventura. Aqui você vai ser feliz, aqui você vai descobrir como ficou é apaixonante. Venha para o canal Tricotando por aí. Seja bem-vindo ao canal Tricotando por aí. No vídeo de hoje, nós vamos aprender a fazer uma técnica de união de ombros chamada arremate a 3 agulhas. Para fazê-la, você precisa estar com os pontos vivos na agulha. Quando você termina o ombro da frente e o ombro das costas, você não arremata, você deixa numa agulha provisória aqui, numa agulha sobressalente que você tem aí. Aqui no caso eu coloquei uma agulha de 2 pontas e deixei aqui em espera até que eu terminasse todos os 4 lados, né? Frente direita, frente esquerda, costa direita, costa esquerda. E outro detalhe é que para fazer esse arremate é bom que os pontos do ombro da frente e do ombro das costas batam. Então você tem que ter aqui a mesma quantidade de pontos aqui e aqui, certo? Outra informação importante em relação a esse arremate a 3 agulhas é que você precisa fazê-lo pelo lado avesso, para que a ruguinha que vai ficar aqui, fica uma ruguinha aqui, fique no lado avesso e não pelo lado direito. No direito fica imperceptível e no avesso fica a ruguinha aqui, certo? Esse é um ótimo tipo de arremate. Eu gosto muito mais do que arrematar os pontos e fechar com agulha de tapeçaria, naquele modo padrão, porque eu acho que fica mais confortável de vestir, não fica aquele bolo de fio por dentro, fica só uma ruguinha mesmo. Então, esse vídeo aqui vai servir de apoio para a regata do TJ e também para as próximas peças do canal, em relação à união de ombros, né? Se eu fizer alguma outra peça que precisa unir ombros com arremate a 3 agulhas, eu vou remeter a esse vídeo aqui, para que você venha assisti-lo, certo? Então, vamos lá. Aqui, eu deixei aqui nessas agulhas, que são de 2 pontas, elas são 3 milímetros, e eu trabalhei a peça com a 3,75. Então, a agulha que vai ficar aqui na minha mão é a agulha que eu trabalhei a peça. E aqui pode estar qualquer milímetro que não interessa. Aí, para fazer aqui, você precisa ter cortado o fio, no mínimo, 5 vezes o tamanho da largura do seu ombro. Mas você pode deixar um pouco mais. Eu não indico deixar menos, porque se acabar o fio no meio do arremate e você precisar fazer emenda, não fica bonito e não dá certo, porque o nó, ele tem a tendência a soltar quando é feito no arremate, certo? Aqui eu estou com um fio que está um bolinho assim, ó, tem bastante fio, porque esse lado aqui eu tinha um finalzinho de novelo e aí eu não cortei, porque para fazer esse arremate aqui eu não preciso cortar o fio, posso estar com o fio nesse novelinho aqui, no caso desse lado, né? Porque do lado de lá eu vou ter que cortar, porque a gente sempre termina um lado e aí pode estar o fio no novelo, nesse lado, mas nesse outro lado aqui a gente já vai ter cortado o fio. Então, por isso que eu estou falando do corte do fio, aqui com 5 vezes o tamanho. E aqui ele tá no restinho do meu novelo, então eu não quis cortar, porque eu vou fazer aqui o arremate. E aí, o que terminar, aí sim eu vou cortar. Pra mim também, a questão de deixar aqui nesse novelinho tem uma outra finalidade. Por quê? Porque eu tricoto a portuguesa, então para me fazer aqui esse arremate que vai ser feito em ponto meia, é complicado de fazer o meia a portuguesa quando você tem pouco fio. Mesmo que seja 5 vezes, assim, igual eu falei, para você colocar ao redor do pescoço ou no alfinete e ainda tensionar aqui na mão,
Quando tem pouco fio é muito difícil. Então, quando tem pouco fio, para quem tricota portuguesa, a gente tem que mudar o método. A gente tem que fazer, por exemplo, a continental. Porque a continental não interessa o tanto de fio que você tem aqui, você sempre consegue tensionar aqui com a mão esquerda. Mas já a portuguesa, como você tem que enrolar no pescoço, se tiver pouco fio, é bem difícil. Então, tem essa questão, por isso que tá aqui também no novelinho, o restinho do fio, certo? Então, vamos lá. Aqui, só confirmando com vocês, eu já virei a peça pro avesso, tá? Então, o avesso está em minha direção. E aqui, o avesso do lado das costas está encostado na mesa. Então, aqui eu tenho direito com direito e avesso com avesso pra fora. O avesso pra fora aqui e avesso pra fora. Se você for fazer uma peça que é uma peça com costuras, eu indico você primeiro costurar a lateral aqui, a lateral da sua peça, para depois fazer a união do ombro, para não ter confusão. Porque pode ser que você não saiba como posicionar aqui o fio, os lados aqui, sabe? E se você não posicionar do jeito certo aqui, vai ficar invertido. Um lado vai ficar pro direito, outro lado vai ficar pro avesso. Mas se você já tiver costurado aqui, não tem erro, certo? Então, você tem que lembrar que o avesso tem que ficar pra fora aqui, o avesso tem que ficar pra fora ali, e direito encostado no direito. Eu vou chegar aqui, o meu fio, que tá saindo lá da parte de trás, na agulha de trás, eu vou chegar. Lembrando que você tem que deixar aqui, você tem que empurrar o fio, os pontos, na direção que está saindo o fio. Então, como o fio tá saindo desse ponto aqui, nessa agulha de trás, eu tenho que empurrar a agulha pra cá. Se o fio tivesse pra cá, aí eu teria que virar ao contrário, que eu teria que trabalhar ali as costas, né? E aí sim ficar com o fio na frente. Como o fio tá nessa agulha de cá, eu tô trabalhando aqui com as minhas frentes e aqui as minhas costas, porque no caso dessa peça aqui eu fiz primeiro as costas. Então, eu empurro os pontos bem pra pontinha da minha agulha, e aqui com a minha agulha que eu fiz o trabalho, eu vou entrar no primeiro ponto no sentido meia, vou entrar no segundo ponto no sentido meia e vou fazer um ponto meia. Saindo pelas duas agulhas, por dentro das duas agulhas. E aí, eu tiro esse ponto da agulha e faço isso novamente. Eu entro no primeiro ponto no sentido meia, entro no segundo ponto no sentido meia, vou enlaçar e vou puxar por dentro dos dois pontos. Agora que eu tenho dois pontos aqui na minha agulha, com uma dessas duas agulhas que está aqui na minha mão esquerda, eu vou pegar, você pode empurrar uma pra dentro e deixar uma mais pra fora assim, pra facilitar. Eu vou pegar o primeiro ponto aqui da agulha e vou deixar cair sobre esse segundo ponto aqui. E eu fiz um arremate. E agora, eu vou fazer de novo. Eu vou entrar no sentido meia no ponto da agulha da frente, entro no sentido meia no ponto da agulha de trás, enlaço, passo por dentro dos dois e venho buscar e deixo cair. Se você tiver dificuldade com relação a isso, você pode ou pegar esse ponto, levar para a agulha de trás e fazer aqui como se fosse dois juntos em meia, ou pegar o ponto da agulha de trás e trazer aqui para a agulha da frente e fazer os dois juntos em meia. Mas aqui, por uma questão de não ficar o ponto torcido, é melhor você levar o ponto da agulha da frente para a agulha de trás. E aí, fazer os dois pontos juntos, aqui, em meia,
E aí, vim buscar e deixar cair sobre esse ponto que você acabou de trabalhar. Eu vou ter que desmanchar aqui porque ele separou os cabos do fio. Quando eu fui fazer aqui os 2 pontos em meia. Então, eu vou fazer novamente. Eu prefiro aqui, no caso desse arremate, fazer dessa forma primeira que eu mostrei pra você. Porque eu acho mais fácil, mais rápido, do que ter que ficar transferindo os pontos pra essa agulha ou pra agulha de trás. Eu vou fazer de uma vez assim, entrando nos dois e pegando aqui em meia e deixando cair sobre o ponto anterior. Cuida para segurar essas 2 agulhas assim de uma forma que os pontos não fiquem escorregando. Você deixa esse dedo aqui no meio, entre uma agulha e outra. E aí, segura aqui com um dedinho, aqui o final da sua agulha. Então, vamos lá. Eu entro em meia no primeiro ponto da agulha da frente, entro em meia no primeiro ponto da agulha de trás e faço um ponto meia, levando por dentro dos 2 pontos. E agora, eu venho buscar e deixo cair. E aí, eu vou repetir esse processo durante todos esses pontos aqui, que eu tenho na agulha, até acabar lá no final. Opa, caiu aqui o ponto. Vai. Entro na agulha da frente em meia, entro na agulha de trás em meia, enlaço e puxo por dentro dos 2 pontos, venho buscar e deixo cair sobre o ponto que eu acabei de fazer. Entro em meia no primeiro ponto da agulha da frente, em meia no primeiro ponto da agulha de trás, enlaço e puxo por dentro dos 2 pontos. Venho buscar e deixo cair o ponto que eu acabei de fazer. É bom que a quantidade de pontos que você tenha na agulha da frente seja a mesma na agulha de trás. Por isso que quando a gente vai fazer os cálculos para fazer o decote, a gente tem que prestar atenção nisso, para que na união seja mais fácil fazer. Porque fica feio quando você tem, por exemplo, 23 pontos na frente e 20 nas costas. Não fica bonito o ombro, tem que ser exatamente a mesma quantidade de pontos para ficar bonito o acabamento. E aqui, nos meus últimos 2 pontos, eu vou entrar nesse ponto. Ele fica abrindo mesmo, porque o fio tá saindo daqui do último ponto, então ele fica esticando e é difícil segurar aqui na agulha, mas se você puxa o fiozinho e ajusta. Então, entro no primeiro de lá, passo por dentro dos 2. Como tava muito grande o ponto, eu não consegui passar por dentro dos 2. Vou fazer de novo. Os últimos pontos aqui da agulha da frente e de trás são bem difíceis de fazer por causa dessa questão de que o fio tá saindo deles.
Então, eu vou entrar aqui no primeiro, entro no segundo, passo por dentro dos dois, puxo o fio agora. Até ajustar. Já vou soltar uma agulha aqui pra ficar mais fácil pra mim, já que eu já tirei todos os pontos da agulha. E vou arrematar esse ponto em cima dele. E agora aqui é só eu alargar esse último ponto. E cortar aqui o fio. Mas eu não estou com a tesoura aqui agora, então eu não vou cortar agora. Eu só alarguei o meu último ponto. Vou passar aqui esse novelinho por dentro desse ponto que eu alarguei. E aí, vou puxando até formar aqui um nozinho. E aí, eu puxo aqui o fio para ajustar esse outro fio aqui, que ficou aqui. E aí, está feito. Vou empurrar essas agulhas pra lá. Aí, aqui, depois eu corto o fio aqui, tá? Deixando um palmo pra poder esconder esse fio depois. Então, aqui, olha só como fica o nosso arremate a 3 agulhas. Fica aqui essa correntinha aqui, ó, de ponto meia. Ai, não tava dando pra ver. Aqui. Fica essa correntinha de ponto meia. Bem suave aqui. Quando você veste, não incomoda. Já fiz várias blusas usando esse método de união de ombros. E no direito fica assim. Olha só, aqui. Ai, tava muito pra cima de novo. Aqui, fica dessa forma. Aqui fica... Quando você vai vestir ali, vai ficar essa coluna aqui recolhida. Mas fica bem perfeito, olha só. Eu já usei muito. Aqui no caso dessa peça específica, que foi essa regata, eu preferi fazer este arremate do que o grafting, porque aqui eu teria que fazer o grafting de uma forma diferente e aqui de outra forma. Porque aqui eu tenho ponto arroz e aqui eu tenho ponto meia. Mesmo que seja um ponto rendado, é com base em ponto meia. Então, ia ficar um grafting bem complicado de fazer. Porque se eu fizesse o grafting padrão, que é todo em meia, ele ia ficar feio aqui na região do ponto arroz e aqui ia ficar bonito. Então, para não correr esse risco de ficar um lado bonito, outro feio, ou ter que fazer uma explicação muito complicada, eu preferi esse arremate aqui, que ele é mais simples e olha só, ele fica ótimo. Olha só quanto que ele fica, pouco fio aqui por dentro, fica... E é até melhor esse aqui em relação ao grafting, com relação a essa dobra aqui que ele faz. Ele consegue dobrar, eu consigo dobrar a minha peça aqui no ombro bem delimitado. Eu consigo saber certinho onde é a minha frente, onde é minhas costas, porque eu vou ter essa costurinha aqui que vai me ajudar a saber qual que é o lado da frente, qual que é o lado das costas. Porque tem peças que não tem grande diferença no decote. O decote é muito parecido na frente e nas costas. No caso, essa aqui não, porque essa aqui eu fiz as costas maiores. Deixa eu mostrar aqui. Olha só. Eu fiz as costas mais altas do que a frente. Então, é bem fácil saber qual que é a frente e qual que é as costas. Mas tem alguns modelos de peças que não são fáceis de você identificar qual que é a frente e qual que é as costas. Aqui também, no caso dessa peça, eu tenho mais carreiras nas minhas costas em relação à minha frente. Então, tem esse outro detalhe que facilita depois, na hora de vestir, você saber qual que é a sua frente, qual que é as suas costas. Então, esse é o arremate a 3 agulhas. Ele fica bem bonito
e ele é muito útil para unir ombros das peças. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que eu postar. E compartilhe com as suas amigas que também gostam de tricô. Não esquece de deixar seu comentário. Te vejo no próximo vídeo. Aí, aqui agora é só repetir o mesmo processo desse lado de cá, certo?